Olá, irmãos, tudo bem? Então, estamos aqui para a segunda parte da nossa aula do método de evangelização de Jesus aplicado à evangelização hospitalar. Estamos utilizando o livro de João, capítulo 4, quando Jesus fala à mulher samaritana e ele usa um método. E nós vamos mostrar esse método sendo utilizado por Jesus, vamos aprender com esse método para fazer a evangelização hospitalar. Trata-se de uma aula inaugural, uma aula onde você vai ver em que ponto você sabe, o que você não sabe, o que você precisa saber, o que você precisa entender sobre a evangelização hospitalar. Então vamos falar do passo 4 e 5 do método de Jesus falando à mulher samaritana. O quarto passo é o seguinte, de vez em quando eu vou olhar para cá, por causa da minha tela que está ali do notebook. Então o quarto passo é conduzir a pessoa evangelizada à adoração verdadeira e aos pés de Cristo. Observe isso. Quando Jesus ele fala para a mulher, quando ele revela algumas coisas para a mulher, traz a verdade à tona acerca da vida que ela vive, ela imediatamente surge uma pergunta. Certamente essa mulher já tem o seu coração voltado para Cristo. Por quê? Porque ela imediatamente se interessa em onde deve adorar. Ela quer perguntar, porque uma dúvida cruel para ela é saber aonde verdadeiramente ela tem que servir a Deus, aonde ela tem que adorar a Deus. O que isso demonstra? Demonstra que as palavras de Jesus, sendo utilizadas da maneira certa, vai levar a pessoa evangelizada a perguntar: o que eu faço? O que eu faço para servir esse Deus? O que eu faço para adorar esse Deus? Vamos nos lembrar de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele prega para aquela multidão ali no dia de Pentecoste, eles perguntam assim: o que devemos fazer para sermos salvos? Aí Pedro responde de uma maneira tremenda também. Existe um método ali. O que levou tanto a mulher samaritana quanto aqueles homens, aquelas pessoas no dia de Pentecoste a perguntar é justamente o método. Às vezes nós pensamos assim, é a forma de pregar, é a eloquência, é a oratória, tudo isso é parte. Mas a gente precisa entender que existe um método de fazer as coisas. Jesus nos ensinou esse método de evangelização. Então vamos aqui, a mulher samaritana, ela pergunta, onde devemos adorar? Onde devemos adorar? Os judeus dizem que é Jerusalém, nossos pais adoram aqui em Samaria ou Jerusalém, e Jesus, ele dá uma resposta para ela que provoca uma intimidade ainda maior dessa mulher com as coisas de Deus. Veja bem, a pergunta dela é porque ela tem uma dúvida, ela quer adorar a Deus, ela quer servir, e ela não tem certeza que o que ela faz naquele momento, se ela está servindo a Deus ou não, se ela está adorando ou não, ela tem uma dúvida. Olha, observe, quando você começa a evangelizar uma pessoa num hospital, você leva ela a confiar em Cristo através das grandes virtudes do Evangelho, dos benefícios que o Evangelho traz, como perdão do pecado, cura de enfermidades, sinais, prodígios. Quando você leva ela a isso, o que ela vai perceber? Ela vai perceber que esse tempo todo, talvez ela não estivesse adorando ao verdadeiro Deus. Talvez ela não estivesse adorando verdadeiramente como tem que adorar. E ela vai fazer a pergunta crucial para você. O que eu devo fazer? Onde eu devo adorar? O que devo fazer para ser salvo? Onde eu devo adorar? O método de Jesus, ele proporciona isso. Proporciona que a pessoa consegue identificar tão bem, mas tão bem, que ali existe algo de Deus, que existe o poder de Deus, a glória de Deus, que a pessoa pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aonde devo adorar? Como essa mulher perguntou. E Jesus, na sua resposta, é importante que o evangelizador entenda isso, faz parte do método de Jesus ampliar a intimidade daquela pessoa com o verdadeiro Deus. A resposta de Jesus foi maravilhosa. Ele disse assim: olha, vai chegar a hora, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é acolá. É realmente em espírito, realmente em verdade. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, não existe
aqui é só aquela religião, não existe aqui, o que está sendo falado aqui não é dessa ou daquela religião, é de uma conversão verdadeira, uma conversão que leve a pessoa a conhecer mais as coisas de Deus, a ter mais intimidade com as coisas de Deus. Essa é a verdadeira conversão. A conversão verdadeira não é a uma religião ou a um prédio, alguma construção. Não, a verdadeira conversão leva a pessoa a que o seu espírito seja entregue. E foi isso que Jesus falou. Exatamente isso. Ele disse para ela que não seria aqui nem acolá, se ela acha que ela está errada, ele não responde se ela está errada, se ela está certa. Isso é muito importante. No método de Jesus, o evangelizador, ele não pode confrontar a religião da pessoa, tá? Ele não pode confrontar. Ele tem que mostrar que o evangelho ele é total. O evangelho ele é pleno, ele é poderoso, ele preenche todas as coisas. Não existe religião que preencha, não existe nada, nenhum tipo de serviço religioso que preencha como o evangelho preenche o coração de uma pessoa. Por isso é que é importante entender o que Jesus fez. Ele disse assim, não é aqui, não é acolá, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher certamente fica maravilhada, porque ela entende que existe uma outra forma, de dizer, agora a oportunidade é agora de servir a Deus. Quem serve a Deus, quem está com o coração convertido, quando você fala para a pessoa na porta do hospital, uma acompanhante, uma pessoa enferma, a curiosidade dela não vai ser, ela vai até ter curiosidade, onde é que você congrega? Onde é que você serve a Deus? Eu quero ir lá. Mas a tua resposta deve ser a seguinte, que para se servir a Deus, deve se entregar de espírito e não de momento, deve se procurar não uma construção, mas deve se procurar a presença do Espírito Santo. Essa é a verdadeira conversão, quando a pessoa procura a presença do Espírito Santo. E foi isso que Jesus está falando. Ele está falando para ela que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem que haver uma devoção, é o método de Jesus, esse é o método de Jesus. E o quinto passo do método de Jesus, olha, eu quero, se vocês tiverem curiosidade, por favor, deixa nos comentários aí, tá bom? Curiosidade, assim, não entendeu alguma coisa, coloca aí nos comentários, entre em contato comigo via WhatsApp, pergunta lá na página da capelania, né, no Facebook, fala com a gente, não quero que você fique em dúvida, quero que você fique esclarecido, que você entenda que esse método de Jesus ele é eficaz, você vai ganhar almas para Jesus, você vai conquistar as pessoas através do método que Jesus ensinou. É uma coisa que não é fácil, mas sendo aplicado gera resultados tremendos, resultados poderosos, resultados absolutos na presença de Deus. O quinto passo é o seguinte, olha que coisa interessante, a mulher, ela veio buscar água, né? Encontra com Jesus, ela veio buscar, encontra Jesus. Agora, no versículo de número 28 ao 30, o que ela faz? Ela deixa o cântaro ali, na beira do poço, e ela sai, o que ela vai fazer? Ela vai chamar os homens daquela cidade para conhecer Jesus. Olha como é que o método de Jesus funciona de maneira plena, de maneira maravilhosa. No momento que ela quer saber como ela serve a Deus, e Jesus fala que ela pode servir ali mesmo, né? É espírito e verdade, não é aqui nem acolá, é agora, é nesse momento, e você pode se entregar para Jesus agora mesmo, o teu espírito se entrega para Jesus, a tua alma sente a presença de Jesus, e ela sentiu isso, e ela foi o quê? Convertida, ela foi lá, e chamou os homens daquela cidade para conhecer Jesus. Sabe o que é isso? A evangelizada se tornou uma evangelizadora. A segunda verdadeira prova da conversão, que a primeira é querer conhecer mais de Deus, né? A primeira prova de conversão é querer conhecer mais de Deus. O método de Jesus mostra isso. A segunda grande prova é que a pessoa não consegue segurar para si a unção que recebeu, ela quer espalhar para todo mundo, ela quer falar para todo mundo, ela quer anunciar o evangelho para as pessoas, que coisa linda. E essa mulher saiu e ela foi lá na cidade, o que ela fez? Ela trouxe os homens daquela cidade para conhecerem Jesus. Olha, o método de Jesus mostra que o quinto passo para o método de Jesus é justamente esse, é que a pessoa evangelizada se torne um evangelizador. É que a pessoa evangelizada traga a sua família para Cristo, traga os seus vizinhos para Cristo, traga todos para Jesus. Imagina essa mulher. Talvez essa mulher sofresse de uma certa vergonha
por ela ter casado tantas vezes, mas ela vence justamente aquele ponto da vergonha da vida dela, e quem ela chama os homens da cidade. Olha que coisa tremenda. Ela talvez tivesse uma rejeição de ter separado tantas vezes, casado tantas vezes, mas ela quebra essa rejeição, ela quebra esse problema, e ela traz ali, mostrando que ela está convertida, que a sua vida está completamente mudada. O método de Jesus, ele é assim, ele tem passo a passo, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto passo, quinto passo, e ele chega o quê? A uma conclusão, a uma finalização. Eu quero que você aplique o método de Jesus. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista esse também. Tendo curiosidade, você fala com a gente, você pergunta pra gente. Eu quero te esclarecer, eu quero falar mais sobre o método de Jesus. E espere agora, sabe o quê? A primeira aula do curso de evangelização hospitalar. Nós temos dividido em diversos módulos, e a primeira parte do módulo 1 é a pessoa do evangelizador. Eu quero falar sobre a pessoa do evangelizador. Espera o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, você precisa se inscrever, você precisa se inscrever no canal do YouTube, você precisa fazer a sua ficha de inscrição, que nós já disponibilizamos também. Se você for lá no Instagram, você pode clicar lá na bio, você vai encontrar a ficha de inscrição. Aí o que você faz? Depois de ter inscrito, você vai receber por e-mail a notificação da primeira aula do nosso curso, primeira aula oficial. Essa aula é esclarecedora. Primeira aula oficial do curso de evangelização hospitalar, completamente grátis. Olha, Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui firmes, fortes. Vamos ganhar almas para Jesus. Deus vai fazer de você um ganhador de almas. Eu tenho certeza disso. Só de você assistir, de você querer, você já tem os primeiros passos, já tem os primeiros sinais que você será um grande ganhador de alma. Deus te abençoe, eu te espero na primeira aula. Não deixa de se inscrever, não deixa de preencher o formulário, a ficha de inscrição. Qualquer coisa você pede lá, pede aqui mesmo, no YouTube, pede lá no Facebook, e eu vou mandar para você. Deus te abençoe, te espero na primeira aula.